Bom dia a todos e a todas, pontualmente às 10h30, conforme nós combinamos, para batermos um papo hoje sobre os impactos do coronavírus e algumas discussões envolvendo o concurso público da Polícia Militar da Bahia, a sua suspensão, mas também colocar um pouco à disposição da sociedade algumas informações jurídicas e se colocar também alguns posicionamentos, necessários se colocar alguns posicionamentos que ajudarão a amenizar um pouco da angústia das pessoas diante de uma pandemia que vem assolando aí o país e todo mundo. Então, bom dia aí a todos que estão entrando, um abraço, ao vivo no Facebook e no Instagram. A finalidade é discutirmos brevemente alguns aspectos, falar das relações de consumo, como ficam essas relações, esses impactos, orientações bem pontuais. Nós já tomamos conhecimento de toda a precaução devida, de tudo que o coronavírus vem causando e quais são os seus causadores. Então agora a gente precisa somente controlar um pouco no âmbito social e jurídico essas informações. Então trataremos primeiro da suspensão do concurso público da Polícia Militar da Bahia. Muitas pessoas ainda angustiadas. Um abraço, meu Sérgio Sotero, um abraço, irmão, tudo de bom, viu? Angustiadas pelo resultado, na expectativa e diante de uma nova situação que foi o coronavírus, muda um pouco esse cenário. Então eu ainda continuo recebendo diversas mensagens, o processo não parou, a situação ainda está em andamento, então eu preciso tranquilizar todos vocês e dizer que estamos dentro do lapso temporal acordados na primeira reunião. Eu vou falar já em breve. Então é tratar disso, das relações de consumo, e também tem muitos empregados e empregadores que serão impactados com essa situação. Então, as relações de trabalho também, elas modificam um pouco. Passaria algumas orientações breves para vocês. PMBA, Marcos, já eu falo. Sobre também as relações de trabalho. Então, vou iniciar primeiramente com as questões do concurso público da Polícia Militar da Bahia, a sua suspensão e quais são os desdobramentos que virão decorrentes do impacto do coronavírus. Então, entre aí, ao vivo, no Instagram e no Facebook, compartilhem nos grupos, por favor. Ajudem a informação a circular, porque são muitas pessoas que estão na ansiedade de responder, de ter uma resposta do concurso público, e depois dessa pandemia aí agora causou ainda mais instabilidade social em todos os candidatos. Mas é uma situação que abrange um bem comum e que a gente precisa ter um pouco de cautela agora, de paciência. Por isso que eu resolvi, bom dia Guinho, um abraço meu irmão, eu resolvi fazer uma live especial hoje, obedecendo inclusive as diretrizes institucionais do governo do estado, da Prefeitura Municipal de Salvador. Existem já decretos em vigor, então tomando todas as precauções, álcool gel na mão, sem contato com o público, colocar à disposição algumas informações que entendemos relevantes. Então já temos aqui mais de 100 pessoas, 70 em cada live, subindo aí para quase 200. Bom dia, Sampaio, tamo junto sim, meu irmão, a luta não acabou não. Edivaldo do Góes, um abraço. Sem esse resultado, minha vida vira um inferno. Vasconcelos, entenda, irmão. Assim que o senhor puder, retorne à solução da seguinte questão: esse possível acordo do DPE com o Estado poderá modificar, antecipar e indeferir um possível julgado proferido possivelmente seria pelo tribunal, eu falo já. Então, chegando aí já quase 100 pessoas, a gente entra no assunto, iniciando, claro, com as informações dos impactos do coronavírus, que envolvem aí, na verdade, vários setores da sociedade. Mas algumas pessoas já entrando, tanto no Facebook quanto no Instagram. Um abraço aí pela disponibilidade das pessoas. Compartilhe essa live, manda o link nos grupos, por gentileza. Eu publiquei ontem, porque como as mensagens estavam circulando, eu precisava trazer um pouco de alento para todos vocês. Só preciso saber que não há possibilidade de cancelamento. Gui, não existe ainda essa discussão, viu, Gui? Não tem nem isso no processo. Essa possibilidade aí é remota, mas depende muito da discricionalidade do Estado. Mas ainda não estamos nessa discussão. Robson, obrigado por estar dando essa força para nós. Beleza, irmão, tamo junto. Então vamos lá, pessoal. Primeira questão: a suspensão do concurso público da Polícia Militar da Bahia, PMBM 2019. Já faço aqui uma retificação, na verdade, uma orientação para vocês. Alguns candidatos estão consultando o processo errado. Cuidado com as informações.
eles estão com o número de processo e me mandaram algumas consultas que não correspondem ao processo de 2019, o processo seletivo do concurso 2019, processo 2020, editais 2 e 3 de 2020, soldado, PMBM e primeiro tenente para os quadros de saúde. Então, cuidado na hora de buscar informação. O processo é aberto, mas eu disponibilizei, inclusive, ontem à tarde, para mais de 80 grupos aí, todo o andamento processual, os processos na íntegra. Todos os processos, inclusive o que nem corresponde ao de vocês, para que vocês tenham conhecimento para não pesquisar errado, que foi o CFO 2019. É uma outra ação que também está sob júdice, decorreu de uma ação civil pública, em tramitação na 7ª Vara da Fazenda Pública, mas também está no TJ, então não corresponde ao processo de vocês. Cuidado na hora de pesquisar essa informação. Eu disponibilizei na íntegra. Quem não recebeu, quem não está no grupo, me peça no WhatsApp que eu encaminho. O processo aqui do TJ, o mandado de segurança, o agravo interno aqui do TJ, o processo lá do STF, a suspensão de segurança, mandei tudo na íntegra. Todas as manifestações do processo integral, tudo em PDF. Quem não recebeu, quem não está no grupo ou não conseguiu baixar o arquivo, me peça no WhatsApp a partir das 11 horas. A nossa live vai mais ou menos até esse horário. Me manda. O STF pode acelerar o processo ou corre risco de atrasar mais ainda? Vou explicar isso, Renan. Segura aí, irmão. Jaderson Ribeiro, fala, meu advogado. Um abraço, meu amigo. Então, cuidado na hora de buscar essas informações. Corresponde a outro processo. Os andamentos continuam com o mesmo resultado. Ainda não avançamos. O mandado de segurança está pronto para julgamento. Claro, considerando ali a análise judicial que entenda que não há mais necessidade de nenhum tipo de intimação ou de manifestação, ou não ficou nenhum ato a ser cumprido. Ela pode julgar, vai depender muito da análise judicial, mas devido aos andamentos que já ocorreram, podemos dizer que para acelerar um pouco mais este resultado, não ocorrendo a possível conciliação da Defensoria Pública com o Estado, a gente volta para a parte judicial. De qualquer modo, eu entrei em contato hoje, é uma informação pública, eu entrei em contato com o relação institucional da Defensoria Pública, Dr. Álvaro, que me atendeu muito bem, já tinha disponibilizado seu telefone, já agradeço também publicamente a Defensoria Pública, na pessoa do Dr. Álvaro, Relações Públicas da instituição, que me orientou o seguinte: a informação permanece aquela da última sexta-feira. O acordo está em negociação, estão avançando, só que sobreveio aí uma situação de uma pandemia, uma situação aí que abrange, não só 100 mil candidatos, mas milhões de pessoas. Então, claro que por cautela, todas as atenções estão voltadas agora para o controle dessa situação. Recebi diversas mensagens: doutor, isso vai impedir, isso vai atrasar? Olha, impedir não vai. Até porque não há necessidade de nenhum tipo de manifestação, de movimentação, de mobilização, de contatos físicos, de aglomerações de pessoas. É um acordo que já estava em andamento desde a última sexta-feira e que, chegando ao seu resultado, apenas vai colocar no processo e dar publicidade a isso. Então, dentro daquele prazo que nós entendemos com os candidatos e atendendo um pedido, inclusive da Defensoria Pública, de a gente acalmar um pouco o movimento e esperar avançar a negociação, assim nós o fizemos. A comissão de candidatos, os movimentos que foram criados estão aguardando, e eu tenho certeza que, na palavra do Defensor Público Geral, que o acordo estava bem avançado, assim vai estar. Eu quero crer que dentro desses 10 dias que nós pensamos ser um prazo razoável, claro que agora com a situação do coronavírus, o Estado ele está voltado para resolver a situação e controlar, está fazendo o correto. Vão começar algumas ações específicas em BRs, em aeroportos, enfim, o município de Salvador também adotando algumas medidas, então cabe aí agora também um pouco mais de paciência. A gente sabe que é uma angústia tremenda, só que sobreveio uma situação posterior. Não vai ser isso que vai impedir. A partir do momento que esse acordo estiver em mesa, não há necessidade de interferir nos andamentos do combate ao coronavírus. São situações distintas, até porque a gente precisa ter um pouco de calma. Numa situação de disseminação de uma doença como essa, a gente precisa ter controle. Primeiramente, atender às orientações institucionais dos órgãos responsáveis, adotar todas as medidas, mas
continuar trabalhando. De que forma? Em casa, né, no escritório, evitar atendimento com pessoas, enfim, seguir as orientações. A gente precisa respeitar as instituições. E é isso que a gente precisa colaborar para combater esta pandemia. Então, a situação posta é essa. Não há nenhum impedimento, não há nenhuma situação que pare a negociação, o processo não vai parar. Falando nisso, as pessoas estão confundindo também que os tribunais suspenderam tudo. Não é verdade. Houve um decreto judiciário de número... não estou com o número do decreto aqui agora, deixa eu ver se eu tenho. Decreto judiciário de número 211, de 16 de março de 2020, estabelece novas medidas de prevenção ao contágio do novo coronavírus aqui do TJ. Então, estabelece lá vários requisitos para prevenção, para combate, e suspendeu alguns prazos dos processos físicos. Por que os processos físicos? Porque há necessidade do advogado, do defensor público, da parte, ir lá diligenciar, pegar o processo, olhar, se manifestar. Os outros processos eletrônicos continuam normalmente. Suspenderam-se algumas audiências e as sessões de julgamento, certo? Só que as decisões continuarão sendo proferidas de modo eletrônico, até porque a maioria dos processos de uns 2-3 anos para cá são todos eletrônicos. Então não parou tudo, não. O processo ele vai continuar o andamento. Claro que agora, se houver necessidade de intimação, como é o caso do agravo interno, que o último ato foi 18 de fevereiro de 2020, agora determinando a intimação das partes, dificulta um pouco, porque o oficial de justiça ele só vai cumprir agora medidas excepcionais. Só vai cumprir mandados agora excepcionalíssimos. Então, depende muito de cada caso. Agora, o tribunal não fechou. O andamento continua, o processo é eletrônico. E o que causa aí é um pouco mais de dificuldade para termos uma resolução desta situação. Então, o decreto é neste sentido. É o decreto 211 de 2020 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Então, acalme um pouco as informações e vamos aguardar. Está dentro daquele prazo que nós entendemos e estamos aguardando. Recebi a informação do Relações Institucionais lá, Relações Públicas, da Defensoria Pública, que a Defensoria Pública continua empenhada e assim eu acredito e repasso essa informação para vocês. Não depende exclusivamente dela. Agora, claro que vai depender dela um pouco a cobrança, um resultado, até porque, como diz o próprio governador, parafraseando o governador, cada dia com sua agonia. Claro que a gente precisa controlar, precisa se precaver, tudo isso. Agora, os outros problemas do Estado continuam. Não pode parar todo o Estado para resolver somente uma situação. Não é diminuindo a gravidade não, viu, gente? Até porque nós estamos num momento de estabilidade, qualquer coisa que se fale de modo diferente, descontextualizado, as pessoas podem entender mal. Doutor, como está o andamento do processo na STF? Tem previsão para decisão? Alisson, divulguei ontem isso, velho. Divulguei isso ontem, mandei para vários grupos. O processo na íntegra está concluído para julgamento do presidente da República, do presidente do STF. Então, o último andamento do STF foi esse. Eu mandei o processo na íntegra de todo o movimento. Então, a situação mais necessária de passar para vocês é essa. A negociação não parou. O Estado possivelmente está negociando com a Defensoria Pública, e a Defensoria Pública, claro, atendendo ao nosso clamor, ao movimento que foi feito de dar uma atenção maior a essa situação, também o fará. Ela também já decretou algumas medidas de prevenção e de combate, redução de efetivo, enfim, adotando todas as precauções e atendendo as regulamentações impostas pelo governo do Estado e pela Prefeitura Municipal de Salvador, claro, e também da Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde. A portaria é 188. Então, o cenário mais necessário para passar para vocês é isso. O que a gente precisa agora realmente é aguardar, é ter um pouco mais de paciência. Eu sei que a angústia é grande, eu recebo mensagens diariamente. Infelizmente, eu não tenho outra notícia a dar senão essa. Gostaria de estar já com o resultado dessa situação essa semana, que é o que vinha caminhando. Agora, sobreveio aí realmente uma situação de calamidade pública, de pandemia, de necessidade de atenção de todas as pessoas envolvidas, de todos os órgãos.
Bruno Veloso, fala do prazo do STF. Velho, o prazo do STF vai depender da pauta de julgamento, certo? Depende muito da pauta de julgamento. O processo já está concluído. Na última semana que eu estive em Brasília, consegui diligenciar lá para que esse processo andasse. Logo em seguida, na terça-feira, que foi na terça e na quarta que eu estava lá, a Defensoria Pública à noite, prontamente já se manifestou, colocou no processo, o processo já voltou concluído. Doutor, um possível acordo entre DPE e governo interferirá em um posterior julgado pelo STF? Velho, não. Não, até porque pode perder o objeto. Quem ingressou com ação no STF, com a suspensão da segurança, uma espécie de recurso, uma medida cautelar, ele próprio pode desistir e informar que perdeu o objeto, entendeu? Vai depender muito do acordo. Marcelo Campelo, bom dia. Bom dia, Marcelo. Um abraço, meu velho. Então repasse essas informações aí, Marcelo, para que as pessoas se acalmem. Está dentro daquele prazo que nós combinamos. Vamos aguardar aí até segunda-feira alguma nota da Defensoria Pública. E aqui já faço um pedido público. Eu sei que a situação é de atenção ao combate, mas não perca também o foco das outras questões, até porque a Defensoria Pública tem inúmeros processos para acompanhar, tem várias situações, um órgão que eu repito, tenho maior admiração, respeito demais a todas as instituições, mas gostaria de pedir publicamente ao Defensor Público Geral que nos dê um retorno, pelo menos até a próxima segunda-feira, de uma previsão de como está o andamento, de algo mais concreto, que é para acalmar aí essa situação de mais de 100 mil candidatos, mais de 100 mil famílias. E agora, claro que com essa pandemia aí, as pessoas um pouco mais isoladas tendem a ficar ainda mais ansiosas, mas vamos tentar usar a criatividade. Sempre que eu tiver conteúdo, eu estou postando conteúdo de utilidade pública na página, repliquem, repassem a mensagem. É um momento de cautela, é um momento de nós contribuirmos com esse combate. Vamos mostrar realmente que nós somos uma nação diferenciada, que somos um país de união e precisamos superar essa fase juntos. Apesar de alguns líderes, às vezes deveriam dar o exemplo, não fazem, mas tudo bem. Superado, vamos superar juntos, vamos trabalhar. Atacadão da 65. E a gestante está na discussão lá, está na discussão, ainda não entrou na parte material, como eu falei. É uma parte da parte processual, do direito processual em si, da suspensão, não entrou ainda na discussão, até porque há um pedido de retificação daqueles 4 pontos e houve uma determinação de suspensão. Então vai depender muito, primeiro, do que vai resultar esse acordo da Defensoria Pública com o Estado e, segundo, não ocorrendo, não avançando, o processo vai para julgamento, tanto do mérito aqui do mandado de segurança como a decisão do STF, que pode sair a qualquer momento. Claro que entra numa ordem agora com essa situação aí. Não cancelar o carnaval. Cara, é uma situação muito delicada. Os estudos ainda estão sendo feitos. É uma situação muito complicada de opinar. Eu acredito que as instituições estão voltadas para combater. Agora, carnaval já passou, a gente não tem nem como mais discutir isso. Agora é focar no futuro, ajudar as instituições, colaborar. Então, vai depender muito da pauta do STF. Não tem um prazo específico, mas a qualquer momento podem sair novas decisões. Facebook aqui, o pessoal mandando. Bom dia, doutor. A gente tem até quando para receber o resultado? Não tem um prazo específico não, Rubens, viu? Seguindo a parte processual. A parte do calendário lá é do edital. É só dar uma olhada lá no edital, que está lá aquele prazo. Mas processual vai depender muito do andamento. Essa semana há alguma chance? Treinador Lucas, eu acho pouco provável, viu? Já estamos no meio da semana, já estamos avançando aí para o combate do coronavírus. Eu acho um pouco difícil de termos o resultado essa semana. Em relação ao acordo, nós estamos dentro daquele prazo que nós estabelecemos lá com os candidatos e dando atenção à Defensoria Pública no sentido de ter um lapso temporal para organizar situações. Então, acredito aí que dentro dessa próxima semana a Defensoria Pública se proponha a emitir uma nota, um comunicado. O meu telefone está lá disponível. Eu acabei de ligar hoje pela manhã, antes de começar a live, para o Relação Institucional da Defensoria Pública. Doutor Álvaro me atendeu muito bem. Mando novamente um abraço e agradecer a Defensoria Pública. Então vamos avançar nesse sentido. Doutor, a possibilidade do curso de formação ainda acontecer em outubro é muito precário a gente dizer tudo isso agora. São vários
os 4 pontos questionados pela Defensoria Pública têm... Com certeza, saga de 1PM, com certeza. Todos têm, inclusive, posicionamento do próprio STF. São 4 pontos que não deveriam nem constar no edital. Infelizmente, o estado da Bahia, a gente ainda passa por situações assim que beiram a loucura jurídica. Não deveria nem constar no edital. Todos os 4 pontos levantados lá, já disse isso e repito, são pontos relevantíssimos. A Defensoria Pública fez o seu papel, já com as pontuações feitas anteriormente, que eu coloquei, mas os pontos levantados lá são dignos, que envolvem o direito das mulheres, que envolvem a sua intimidade, inclusive, que para os homens envolve a questão etária. Então são 4 pontos relevantíssimos. Não é esse o ponto que a gente está discutindo. O que está discutindo é somente a parte processual da suspensão. Professor, com relação à idade, será que vai mudar a data da inscrição? Maiton, é muito cedo, como eu falei, é muito cedo falar sobre isso. O governador se equivocou quando salientou o cancelamento do concurso. Olha, é uma situação muito delicada partindo de um governador de estado, né? É uma situação que envolve mais de 100 mil famílias, mas dentro do seu poder discricionário, ele pode, né, entender, mas existe ainda uma discussão judicial. Não pode cometer nenhum tipo de arbitrariedade. Existe uma discussão judicial e isso deve ser respeitado, entendeu? Sua experiência como advogado e conhecedor da área jurídica, até o final de março tudo já se resolve. É muito cedo, Bruno, é muito cedo, repito, é muito cedo para a gente ter noção de tudo isso. Então, quem não assistiu ainda desde o início, volta um pouco, até para a gente avançar nas novas perguntas, mas o cenário posto é esse. Vou continuar monitorando a situação, depende também de vocês. Se acalmem, tenham um pouco mais de paciência. Eu sei que é difícil pedir isso, mas eu posso dizer que eu não estou de fora dessa situação. Às vezes a pessoa fala, quem está de fora é fácil. Não, eu estou dentro da situação, eu estou com vocês. Enquanto houver necessidade de lutar, eu lutarei. Enquanto esse resultado não sair, essas questões do concurso não se resolverem, eu não desistirei. Agora eu preciso de vocês, eu preciso da colaboração de vocês, preciso do incentivo de vocês e da paciência de vocês também. Então, se acalmem. Eu não estou abandonando o barco, a situação está sendo monitorada. Agora, eu não tenho como alimentar todos os dias de informações. Eu faço o possível para responder todo mundo, nos grupos, individualmente, só que eu peço que replique a informação. Essa live vai ficar disponível no YouTube, eu peço que vocês repliquem o link, para que as pessoas entendam aí todo esse desdobramento do concurso público diante de uma nova situação, que foi a pandemia do coronavírus, beleza? Então vamos para a próxima pauta, que é as relações de consumo. Brevemente, até porque nós temos um horário para encerrar o expediente por questões de segurança e de higienização também do prédio. As relações de consumo, eu já havia feito uma publicação que, havendo programação para algum dos destinos que estava com suspeita ou que foi constatado caso do coronavírus, o consumidor ele tem o direito de remarcar a sua viagem ou pedir o cancelamento e restituição dos valores sem nenhum ônus. Isso porque já houve, inclusive, determinação. Está chegando mais mensagem aqui, eu respondo já para vocês. Várias mensagens no Instagram, aqui no inbox e também na live, já respondo para vocês. Isso porque o Ministério Público Federal encaminhou uma orientação à Agência Nacional de Aviação Civil para adotar justamente essas posturas que resguardem o consumidor. Há aí uma situação que envolve a relação de consumo, mas também vê um direito maior, que é envolvendo a segurança e a saúde de milhões de pessoas. Então, a legislação nesse sentido precisa ser adequada e os órgãos institucionais assim estão fazendo. Publiquei também a necessidade de acompanharmos e denunciarmos casos que envolvam aumento de preço, abuso de preços. Tudo isso vem ocorrendo em algumas cidades, inclusive recebi denúncias aqui de Salvador. Então, não há necessidade disso, gente. Vamos ter cautela, é momento aí de união, de respeito às instituições, e algumas empresas já estão saindo na frente e demonstrando realmente a sua boa intenção. E, nesses casos também há relações de contratação de serviços, como fica? Depende do tipo de serviço. Se não puder ser remarcado, se não for disponibilizada a nova data, entra naquela possibilidade de cancelamento ou remarcação sem nenhum ônus. Vai depender do tipo do contrato. Se houver ali uma necessidade, um risco, realmente tem que ser cancelado. E as relações de trabalho.
muitas pessoas trabalham, também temos vários empregadores, e como ficam essas relações? Veio a legislação agora de 2020, de número 13979 de 2020, que dispõe sobre as emergências para enfrentamento do caso do coronavírus e decretar a importância deste combate. E lá no artigo 3º diz que é considerado falta justificada ao serviço público a atividade laboral ou privada, a ausência de decorrência das medidas que se enquadram naquele artigo. Então, a pessoa que foi identificada, ela está com ausência justificada, e algumas empresas também podem adotar o teletrabalho, as pessoas podem ficar home office. É um regulamento novo que veio com a modificação da CLT, que é uma reforma trabalhista, está lá no artigo 75C da CLT, mas também devem atender a todos os critérios legais, de horário, de respeito, a salubridade, se aquele funcionário tem os meios necessários, os mecanismos necessários para desenvolver aquele trabalho. Então pode ser adotado o regime de teletrabalho. Algumas empresas estão tentando conceder férias coletivas. Isso é possível, doutor? Sim. Agora também deve atender o requisito de comunicação ao sindicato com um período mínimo de 15 dias. O sindicato acompanhar essa situação para que não ocorra ali nenhum prejuízo nem para o empregado, nem para a empresa. Porque aí estamos aí diante de uma situação de interrupção do contrato de trabalho. Então, todos os efeitos da interrupção são o pagamento do salário, o funcionário vai continuar recebendo, o tempo de serviço vai ser contado. Então, aí há uma relação que foi modificada e nenhum empregador, nenhum empregado deu causa. Então, há uma possibilidade de conceder férias coletivas, mas o sindicato deve ser comunicado, deve pedir, inclusive, as orientações do sindicato, e algumas pessoas que possivelmente descumprirem, aí já são situações de movimentos de rua, de aglomerado de pessoas, podem recair em um possível crime que é contra a incolumidade pública. Então depende muito de cada caso concreto. O que se pede aí é um pedido das instituições, mas nós que atuamos com a função social, exercendo um papel social também, é a paciência, é a colaboração, é o respeito, é se resguardar, é um momento de angústia, mas que vai passar. A gente precisa ter calma, ter cautela, passar informações verídicas, ter cuidado com desinformação. Estavam circulando, inclusive, números de telefone para ligar caso forem identificados do coronavírus. Então, não façam isso, não repassem esse tipo de informação. Fala sobre os preços abusivos do álcool e gel máscara, que podemos fazer. Anderson, eu publiquei aí ontem, dê uma olhada no post anterior, eu acho que foi ontem, foi anteontem. Denunciar, existem órgãos específicos aqui, em todos os estados tem um PROCON, liga para lá, eles estão recebendo na verdade as denúncias, eu acho que meio eletrônico e por telefone, talvez presencial já deva estar suspenso. Então o que pode fazer é isso, é denunciar o estabelecimento, entrar em contato com o PROCON, o estado já determinou algumas ações de fiscalização também, então é neste sentido. O que eu tinha para falar com vocês é isso, por uma questão de horário, a gente não pode se estender muito hoje, por questões de respeito à questão de higienização do local, o movimento de pessoas, o expediente está suspenso. Então, são essas situações. Aí algumas perguntas do concurso público que chegaram aqui, eu vou responder também. O concurso da PM pode passar de abril o resultado? Olha, como ele está sob julgamento, sim, pode passar. Mas ainda não tem uma previsão expressa, não. Eu acredito que, adentrando aí pelo mês de abril, essa situação do corona se resolvendo, se acalmando, que é uma situação que tende a se resolver da forma que as instituições estão se posicionando no combate. Então, o que pode acontecer é isso, é chegar em abril e as coisas estarem mais avançadas. Não é nenhum prazo específico, não tem nenhuma determinação legal nesse sentido, é apenas uma previsão dentro do encaminhamento do que já conversamos, mas não tem uma data específica. Eu não posso dizer que é abril para não criar uma outra expectativa para vocês e chegar a abril e vocês entrarem numa nova fase de ansiedade. O concurso da PM pode chegar a junho, eu acabei de responder isso aí, culto online. Denúncia, obrigado pelas informações, bom dia doutor, Deus abençoe, muito obrigado Cristina Coutinho. Está na mão de quem agora? Só do STF ou ainda tem outra instância? Juan, aqui no TJ continua com a desembargadora relatora, o processo está em andamento, os últimos atos foram do início de março, o recurso que o Estado ingressou
está pendente de intimação das partes e lá no STF está concluído para o presidente do STF. Por enquanto, não tem outra instância, mesmo que dentro do STF, que é a instância superior do Estado, não tem. Estado-nação, não tem. Por enquanto, são esses mesmos andamentos. Se você não tem, se você não está em nenhum grupo, tente se inserir aí em algum grupo, ou me mande a mensagem que eu te passo o link, ou entre em contato com alguns colegas que eu disponibilizei o processo na íntegra. Doutor, nesse caso, a direito adquirido da nossa parte, candidatos, a fim de que não seja possível um cancelamento. Olha, é muito cedo para falar isso. O direito adquirido não está em discussão agora. Não está em discussão agora. Primeiro estamos discutindo a parte processual. O candidato que se sentir lesado vai depender do caso, precisa ser analisado com cautela. Não há uma discussão ainda de direito adquirido aí. Há uma possibilidade de entrar nessa seara, mais à frente, depende. Pelos trâmites legais, qual é o prazo máximo julgado do processo do TJ? Também não tem. Aí, também não tem. Então, eram essas informações que eu queria passar para vocês, justamente fechando às 11 horas. Vou deixar essa live disponível lá no YouTube. Peço que reencaminhe o link para os grupos. Vamos ter um pouquinho mais de paciência agora. Vou continuar monitorando a situação. Qualquer novidade, trago para vocês. Na próxima semana, havendo alguma modificação, alguma decisão, eu disponibilizarei para vocês. Acaso não haja, aí a gente só voltará agora com novas informações, mas continuarei respondendo nos grupos, postando aqui algumas informações na página. E de antemão, peço novamente a vocês, assinem a petição pública. Já alcançamos lá mais de 2.600 assinaturas, salvo engano, já tinha passado 2.600. Então vamos aproveitar esse lapso aí, vamos assinar, mandar o link para o pessoal assinar, porque isso dá um maior respaldo para a gente discutir as questões, porque já temos ali 2.600 pessoas que já assinaram, então vamos tentar alcançar as 5, 10 mil pessoas nesse período aí de 10, 15 dias. Então reencaminhe, por favor, o link eu deixei na bio, é só clicar que vai direto para a petição pública. E é isso, pessoal. Mais uma vez aí à disposição de vocês. Obrigado aí pela disponibilidade de acompanhar. Espero ter esclarecido e tentar acalmar um pouco o ânimo e a ansiedade de todos vocês, mas a luta continua. Vamos ter cautela aí, vamos também nos dedicar aí ao combate do corona, vamos fazer a nossa parte, vamos respeitar as instituições. Qualquer um que fizer a parte, todo mundo fazendo a parte de cada um como compete, a gente consegue superar isso. Um forte abraço e à disposição de vocês sempre.